te pintaram uma imagem completamente errada da medicina, gente. Eu vou ser muito sincero, esse vídeo é muito pra você, tipo, se esclarecer sobre coisas que as pessoas geralmente não contam sobre a faculdade de medicina, que geralmente ela é muito romantizada na internet. E nem só romantizada, tem muitas coisas que não é nem sobre romantização e nesse aspecto mais profundo, mas tem muitas coisas sobre a faculdade de medicina que as pessoas têm uma falsa impressão de que acham que ela é de uma certa maneira, mas ela de fato ela não é. Ela é de outro jeito que as pessoas pensam. Conseguiram pegar o meu raciocínio? Eu posso falar porque eu sou médico, gente. Assim, é meu local de fala. Eu fui estudante de medicina por 6 anos, né? Há 5 anos atrás. Mas eu já fui. Roda o VT. Olá, meus queridos, eu sou Bruno Baroni, pra você que não me conhece, pra você que me conhece, eu também sou. Infelizmente, você tá... Não, infelizmente não, né, queridos? Felizmente. Vocês estão se adentrando ao meu mundo, à minha bolha, ao meu YouTube. Prazer, bem-vindos, infelizmente. Pra quem você não me conhece, chegou aqui de paraquedas, eu sou Bruno Baroni, sou médico, tá bom? E eu sou formado em medicina há 5 anos, vai fazer 5 anos, tem 4 anos ali, 4 anos e meio. Vai fazer 5 anos que eu formei em 2020, mas eu formei no final de 2020, então eu tenho 4 anos. E eu já fazia conteúdos pra internet desde a época que eu era da faculdade, porque eu tô na internet há 5 anos. Então, eu fazia conteúdos antigamente sobre quando eu tava na faculdade. Então, dentro da faculdade, eu falava sobre faculdade de medicina. Hoje em dia é uma presepada. Tô eu aqui falando sobre Tânia Bulhões e Alto Leblon e americano comendo comida esquisita na internet. Mas de vez em quando, eu sou sério. De vez em quando eu falo de uma coisa séria, eu te capto aqui pelo raciocínio. E aí eu peguei alguns vídeos, gente, de pessoal falando realmente sobre medicina e mostrando mais ou menos a vida, né? Como é que ela realmente é. Na perspectiva... É perspectiva ou prospecção? Não, prospecção é uma palavra. Perspectiva. De um aluno de medicina. Com certeza não é um aluno de letras, né? A gente já vê assim, pelo que eu tô falando. Vamos começar com o Pedro Góes? Vamos começar com o Pedro Góes. Eu conheço o Pedro. Eu conheço o Pedro, ele é mediciners. Tem agora essa categoria na influência, né? Porque antigamente eram pouquíssimos influenciadores digitais que eram mediciners. Tinham médicos que faziam vídeos pra internet sobre conscientização de saúde e tudo e tal. Mas mediciners, que é uma nova aba ali de influencers, virou agora, tá lotado, tá assim, sobrecarregada, tá? Então se você for pensar em fazer vídeo, para. Você vai começar a ficar igual plantão. Vai ser difícil pegar um plantão, vai ser difícil catar uma publi. Então para, tô brincando, pode continuar. Só não pode fazer conteúdo bom, tá? Porque aí começa a aumentar a competição. Tô brincando, gente, tô brincando. Adoro o Pedro Góes, tá, gente? Pedro Góes é bem engraçado. Mas ele é um mediciner hétero. Eu sei, diferente, gente. Eu sei que é diferente. Vamos ver ele falando. Eu não achei medicina, por enquanto, difícil. Eu achei medicina cansativa. Falou... Ele já começou com uma pedrada, né? Ele começou com uma pedrada. A medicina não é difícil, ela é cansativa. Isso aqui resume o vídeo, tá? Isso aqui resume o vídeo. Porque a galera fala assim, que medicina é um curso muito difícil. Não, difícil é entrar. Você não vê um curso de engenharia que entram 50 pessoas formando 50. Um curso de física, por exemplo. Entram 50, formam 2, 5. Medicina, entram 100, formam 100. Então, assim, geralmente quase ninguém cai de período, porque geralmente as pessoas passam. Tá que na minha sala teve uns que caíram aí, teve uns que estavam calejando aí. Mas é a exceção. Quem cai de período é a exceção. Porque as provas são matérias complexas? São. Mas são matérias lógicas. Não é tipo assim, cálculo, que você estuda um método e aí você tem uma gama de cálculos que você vai usar aquilo pra colocar lá. A medicina é algo mais palpável, porque é algo mais linear. É um estudo mais linear. Porque você aprende aquilo, que vai virar aquilo, que vai transformar nisso e que vai virar aquilo. E é isso aqui você vai colocar na sua vida, no seu dia a dia, aquilo ali. Você não vai ter um cálculo de uma insuficiência renal. Não, você vai estudar o que é uma insuficiência renal, você vai estudar os sintomas da insuficiência renal, você vai estudar também a célula, você vai estudar todo aquele micro e macro renal, mas você, no dia a dia, é mais palpável aquilo que você estuda com o seu cotidiano. Você entendeu o que eu quis dizer? Por favor, fala que você me entendeu aqui nos comentários. Aproveita e se inscreve por dó, gente, que ela tá faltando palavras. Mas ele falou uma coisa muito interessante. Medicina é uma parada, ela não é difícil, ela é cansativa, ela é muita hora na faculdade. Você chega às 8 da manhã e sai, sei lá, às 9 da noite. Diferente. Qual que é a dificuldade da medicina? Os assuntos são assuntos que são tranquilos de entender, assim, de certa forma. Tem sua complexidade ali, mas não é aquele bicho de 7 cabeças. Só que o problema é que você chegou 7 horas da noite em casa
de um estágio. É, porque, assim, tem matéria que é muito difícil. A minha faculdade, por exemplo, ela era Biocel, que era Biologia Celular. Era no primeiro período, era muito difícil. Era uma matéria muito complexa, que você estudava as partes mais micros da célula. Você ia estudar, tipo assim, o nome do receptor do receptor, entendeu? Então você tinha que entender o nome de cada gene, de cada proteína, cada citocromo, você tinha que saber. Mas é aquela parada, você leu, você decorou, vai te perguntar qual é o nome do citocromo XXX. Aí você vai lembrar lá o nome daquele citocromo XYZ. Aí você lembra, você escreve na matéria. Não é tipo assim, sabendo que o citocromo chama-se XYZ, responde esse cálculo com Bhaskara. Aí X é igual a 7. Não existe isso na medicina. Aí, quando você chega às 7 horas, você almoçou, tomou banho, já deu 9. E você tem prova amanhã, 8 horas da manhã. Então você tem de 9 a 8 horas da manhã pra estudar, entende? Aí... Na minha faculdade, pelo menos, eu não sei da dele. Ele tá falando assim, tem prova amanhã e estágio hoje. Na minha faculdade era diferente. Eu não sei se a faculdade da galera é igual. Mas eu passei por uma faculdade que eles tinham P1 e P2, né? A prova 1 e a prova 2 no semestre. E aí quem não fazia a média nas duas, pegava a final. As duas provas, quando era época de prova, acabava as aulas. Então era, no meio do período tinha P1. Aí pegavam 2 semanas e cada dia era uma prova. Então, segunda era prova de clínica, terça é prova de patologia, quarta é prova de bioquímica, quinta é prova de fisiologia, sexta é prova de não sei o quê. Então era segunda, terça, quarta, quinta e sexta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, era 2 semanas de prova seguidas, mas você não tinha aula. Então era uma coisa assim, você estudava igual um cachorro, mas você voltava pra casa e não tinha aula. Então eram 2 semanas ali que meio tecnicamente de férias, mas não é férias, né, gente? Mas era muito cansativo, porque eram matérias, assim, é muito volume, né? Medicina é muito volumoso. Então, cada prova era papo de isso aqui de matéria para uma prova. Eu lembro que resumos davam praticamente um livro, assim, para estudar para 3 dias. Semana que você tem 3 provas assim, uma seguida da outra. Então você precisa de começar a estudar na semana anterior para isso. E aí, quando você vê, consumiu muito do seu tempo. É muito mais sobre a escassez de tempo para poder estudar do que pela dificuldade da matéria em si mesmo. Total, sobre a escassez de tempo. Caralho, ele mandou uma escassez de tempo, amei. E de fato, quando a gente tinha essas épocas de prova, você tinha que tentar fazer um planejamento já 3 semanas antes de chegar a semana de prova. Porque se você não se planejasse umas 2 semanas antes da semana de prova, você enlouquecia, porque não tinha como você estudar para uma matéria que a prova é segunda, sendo que a outra prova mais difícil da vida é terça e quarta é uma prova mais difícil ainda. Então não tinha como você respirar, porque você estudava até a hora da prova, né? Saía e já começava e emendava na outra, porque a prova era amanhã. Nossa, era uma loucura. Tinha gente que não dormia durante uma semana. Era uma coisa de louco. Não é nem porque era difícil. Mas estudam muito, que ficam horas acordados estudando, deve ser muito difícil. Não, ficam horas acordados estudando porque é muita coisa pra estudar. É muita matéria, gente. É muita matéria. E vou te falar, 6 anos ainda é pouco pra estudar o tanto que a gente tem que saber. Pedro Góes pisou, gato. Vamos lá pro próximo. O que ninguém te conta sobre fazer medicina. Quem que é essa? Juja Alvig. Vamos ver. Não, tira a música. Não dá direito, dá um babado aqui. Vamos tirar um dia pra descansar? Não dá. Tenho aula todos os dias, das 7 às 5. Todos os dias, inclusive sábado. É o foda, né? Que aí eu vejo esse pessoal que faz medicina em cidade grande. Eu tive muito privilégio de estar em cidade pequena. Eu fiz faculdade em Valença, que era no interior do Rio. Por exemplo, ela que tá falando que não tem tempo pra porra nenhuma, né? Mas pelo menos, quando você estuda medicina em cidade pequena, eu morava a 5 minutos andando da faculdade. Então, assim, eu fazia cultura na minha casa, entre uma aula e outra. Eu esquecia um caderno em casa, eu saía da sala, deixava a minha mochila na sala, ia pra casa, buscava e voltava pra sala. Era essa vibe. Tanto que eu não tinha mochila, né? Tinha sim. Mas eu não andava de mochila, porque eu só levava o caderno da aula X, porque geralmente nunca era uma aula seguida da outra. Era uma aula, um tempo livre, depois uma outra aula, depois um tempo livre, depois 3 aulas juntas, depois um tempo livre. Então dava tempo pra gente passear pela cidade, porque a faculdade era a 5 minutos do centro, né? Era a 15 minutos da outra sede da faculdade, a pé. Então era uma coisa que você só andava a pé ali. Dava pra andar de carro? Dava, mas era muito mais fácil andar a pé. Então imagina esse povo, olha isso. Tem que sair, por exemplo, você estudando uma São Paulo. Começa uma aula às 7 e a última aula é às 5. Porque, vamos ver. Não, por quê? Não, vou falar agora sim, vou esperar não. Porque é o seguinte, tem dias na medicina que, tipo, você tem um horário às 8 da manhã e outra aula só às 2 da tarde. Então, se você mora em São Paulo, não tem como você ir às 8, volta pra casa e volta de novo às 2 pra ver essa aula. Não, você fica lá o dia inteiro, né? Na minha realidade de medicina não foi essa. A minha realidade de medicina foi eu ia pra aula das 8, voltava pra casa e depois que eu voltava pra faculdade pra aula das 2. Porque eu morava muito perto. Vamos assistir um filme? Não dá, tenho aula. Não exagera!
exagera também, né? Ah, me poupe. O povo gosta também de exagerar as coisas na internet pra pagar de quê? Ai, como eu sou estudiosa. Mas talvez ela seja mesmo. Desculpa, gata. Você deve ser mesmo. Vamos sair pra jantar, tô com saudades. Não dá, tem que estudar pras parciais. Ah, garota, me poupe. Você não sai nem um dia da semana. Um dia do ano. É a Mary Poppins agora, trabalhando todo dia pra cuidar das crianças. Ah, peraí. Até parece que não bebe encalorada. Ah, gata, não tô falando de você, querida. Supostamente aqui. Até parece, o povo da medicina é o povo que mais bebe. Tá doido? Vamos na academia hoje? Não dá, tenho aula prática. Entendo. Não dava tempo, gente. Não dava tempo de ir pra academia. Essa aqui eu até me compadeço. Vai visitar sua família esse final de semana? Não vai dar, tem projeto de extensão. Tinha muito isso. Eu ia ver muito pouco a minha família, tá? Como eu morava longe, mas também foi da logística de onde eu fazia faculdade, né? Como eu fazia faculdade no interior do Rio de Janeiro e eu sou de Belo Horizonte, não tinha ônibus pra BH. Então eu só conseguiria ir de carona, que eu não tinha carro. Eu só fui ter carro, assim, no final da faculdade. Então eu só ia quando alguém ia pra lá e aí eu rachava a gasolina. Então tinha ano que eu ia pra casa 2 vezes no ano, 3 vezes no ano. Nossa, gente, essa época era assim, tenebrosa. Não dava pra voltar pra casa, né? E era péssimo, porque as pessoas voltavam pro... Porque geralmente quando as pessoas faziam faculdade lá, elas moravam perto, moravam ali por Volta Redonda, Vassouras, Rio de Janeiro. E aí as pessoas, tipo, época de Dia das Mães, Dia dos Pais, as pessoas voltavam e eu ficava lá. Eu ia pra casa de uma amiga e passava com a família dela. Tô brincando. Vamos dormir até mais tarde, domingo? Não dá, tem uma monitoria. Tá, mas também não exagera, né? Não é o ano inteiro assim. Você sabe que não é o ano inteiro, não é todo domingo que você vai ter, não é toda segunda que você vai precisar de ir na monitoria. Que aí, realmente, se você tem que ir na monitoria toda segunda, toda semana pra aprender alguma coisa, é porque tu tá tendo dificuldade de absorver essa matéria aí. Pra quem não sabe o que é monitoria, na medicina é o seguinte, tem a monitoria, por exemplo, de anato. Um aluno da faculdade tem a monitoria, você é, tipo, aluno que dá aula pra outros alunos. Só que pra fazer isso, você tem que passar numa prova da faculdade, que é tipo, o professor de anatomia vai fazer a prova de monitoria de anato. Aí você vai se inscrever pra ser monitor de anato, aí você faz uma prova. Aí os 5 melhores vão virar monitores de anato. Aí você vai na monitoria de anato, que geralmente esses alunos vão dar 3 vezes por semana essa monitoria pra ganhar currículo. Ganha dinheiro? Não. Eu fiz alguma monitoria? Não. Eu tenho esse ponto no currículo? Não. Ai, Ju, seguinte. Ju, tu tá faltando viver, viu? Tá faltando viver. Eu sei que a medicina é pesada assim, mas vamos levar, assim, a vida muito a sério, assim. Você consegue passar ali sem ir um dia na monitoria, né? Você consegue. Você não vai um dia na segunda ali na monitoria. Dormir um dia no domingo até mais tarde. Pode. Relaxa. Aí você vai chegar lá com 30, 40, você vai olhar pra trás e falar assim, caramba, aquele garoto que chegava numa ressaca, tem o mesmo CRM que eu e tá ganhando mais que eu passando soroterapia pros outros. É um ódio isso. Por isso que eu falo, gente, não leva tudo também ao 100%. A gente consegue ter equilíbrio em tudo na vida. É um pouco de salada, um pouco de festa. Um pouco de salada, um pouco de festa. Tem como a gente ter esse equilíbrio, sim. E aí, tá se formando em quê? Medicina. E você prestou residência médica pra quê? Pra dermato. E qual conselho você deixaria pra aquela pessoa que tá entrando no primeiro período de medicina agora? Teria investido mais no meu currículo desde o primeiro período, com certeza. Acabei de falar isso. Tenta uma monitoria, faz um projeto de extensão, publica artigo. Eu tenho, gente. Eu fui presidente de liga de gastro, fiz artigo, publiquei artigo, fiz congresso. Na monitoria eu nunca fiz, não. Mas meu currículo não tá muito lindo, não, tá? Ó, faz a prova do TOEFL de inglês que ganha 1 pontinho. Vai fazendo tudo que a faculdade te dá, que você ganha mais pontos. Aí ele chega lá na frente, quando você vai fazer residência, você vai garantir mais pontos. Aí você vai passar na frente. A gente, quando tá no primeiro período, a gente não entende isso. Faça tudo que a faculdade te dá. Não igual a Ju, que a Ju também, ela não tem tempo nem pra acordar segunda-feira um pouquinho mais tarde. A Ju ali, ela tá focadíssima. Ela quer passar na USP. Qual conselho você deixa pra quem tá fazendo medicina? Não desista, aconteça o que acontecer. E prestou residência médica pra quê? Essa aí é Miss, né? Miss Simpatia. Vigia. E qual conselho você deixa pra quem tá começando e fazendo medicina agora? Olha, aproveita bastante todas as matérias, mas também aproveita para trabalhar a cabeça, a mente, o corpo. Aproveitem para dar uma olhadinha nos currículos de residência, viu? Porque faz muita diferença. Fez diferença na sua aprovação?
Faltou. Se eu tivesse dado mais atenção ao currículo de fato. Ah, mas também a Clara é um perfil sobre currículo. Olha lá, produção, foca lá. Clara Aragão Oficial, currículo para residência. Tá isso a publi, gata. Tá isso a publi. Vai na Clara fazer o seu currículo. Tô aqui achando que é uma garota entrevistando o pessoal da medicina pra entender como é que é um conselho pro pessoal da medicina. A menina tá só fazendo o jabá dela pro serviço dela. Mas que também não tá errada, né, gente? Mas sabe o que a outra falou? Ai, trabalha bastante a cabeça. Gente, vocês são novo também. Foca no currículo, foca em estudar, foca em tudo. Mas lembra, cara, curte o momento, curte a vibe da faculdade, curte essa sua época de vida, porque depois, minha filha, vai vir IPVA, vai vir IPTU, vai vir aluguel, vai vir tudo. Vocês sabiam que nós, médicos, temos que pagar por ano R$900 pro CRM, só pra mantermos um CRM ativo, só pra sermos médicos? R$1.000 ao ano, só pra pagar lá. É a nossa anuidade. Eu acho caríssimo. Caríssimo. E se você mudar de estado, tem que pagar os dois. Do tipo assim, eu tenho o CRM de Minas e o CRM de São Paulo. Eu pago R$2.000. Um absurdo, tá? Um absurdo. O Marcelo, ele paga o de Minas, o do Rio e o de São Paulo. R$3.000. Residência médica pra quê? Pediatria. E aí, qual conselho você deixa pra quem tá se formando agora? É investir no seu currículo. Ah, para aí! Essa garota só tá falando de currículo porque ela quer vender o trabalho dela. Aí, garota. 5 coisas que só quem faz medicina entende. Vamos ver se eu vou me familiarizar com o que ele vai falar aqui. Menina, é o Ian, né? Depois aparece Marcelo aqui vendo, falando umas coisas dessas. Aprender a escrever e entender garrancho. Não, se você aprende a entender, tá? Você aprende a entender, não faça o garrancho. Eu sou totalmente contra o médico que escreve mal, porque eu tive muitos professores que escreviam numa letra que eu não sabia se eles eram brasileiros ou se eles eram egípcios. Sei lá, se eles fizeram medicina na Babilônia, na Galileia, não sei. Mas assim, eu não entendia nada. Eu era completamente contra, porque minha letra é de professora, tá? A minha letra é de professora. Então aprenda a entender, mas não aprenda a escrever. Outra aqui, ó. Sempre ter um jaleco na mochila. Caramba, real, né? Eu também sempre tinha um jaleco na mochila. Eu tinha uns 4. Um sempre tava na mochila. Porque vai acontecer alguma coisa que eu tinha que estar no hospital. Que eu sempre também era péssimo com horário. Eu do nada recebi uma mensagem de alguém. Bruno, você tá na aula X? A aula X é hoje? Tá de sacanagem. Aí já tava na mochila. E aí já tava meio caminho andado. Passar mais tempo no hospital do que em casa. Tem épocas de estágio que sim. Falar de doenças enquanto almoça sem perder o apetite. Na minha faculdade a gente falava de fofoca. Porque na minha faculdade era muita fofoca. Então não dava tempo. A gente falava na hora que a gente estava na aula. Mas na hora do almoço ali, ninguém falava de doença não. Só se fosse em época de prova, aí sim. Mas só em época de prova. Usar termos médicos no dia a dia sem perceber. Eu tinha rancinho disso. Mas aí, realmente, quando você entra na medicina, é normal isso acontecer, gente. O seu vocabulário, ele vai mudando completamente, sem se perceber. Eu, no primeiro período, eu vi os médicos conversando entre si, e eu ficava assim, gente, será que algum dia eu vou chegar a falar desse jeito? Porque, assim, há uma hipoglicemia com uma paradispareunia, uma hipoacusia com uma dispneia, aí toma-lhe ali uma narcolepsia, uma leucocitose. Aí você vai começando a soltar, sem querer, essas coisas. Você vai aprender tanta coisa na faculdade que isso aí vai virar o seu dia a dia. E aí você não vai ver que a linguagem dos médicos não é uma coisa que você aprende do tipo, tem uma aula sobre o idioma médico. Não existe isso. Vai virar uma coisa tão natural do seu dia a dia que você vai simplesmente falar. É como se você estivesse sendo alfabetizado numa escola cheia de gente falando italiano. Você tá tendo aula de italiano, mas você aprende muito mais escutando as pessoas ao seu redor conversando do que da própria matéria em si, sabe? Vou dar uma nota 3 pra esse vídeo. Verdades muito duras sobre a faculdade de medicina. Eu acho que eu não me... Ai, vamos ver a Amanda. Ai, vamos ver a Fernanda falando sobre medicina, meu. Fernanda, já vi que você me segue. Você é linda. Obrigado pela sua seguida, meu. Vamos ver. Verdades muito duras sobre a faculdade de medicina. Eu acho que eu não vi ninguém falando sobre isso aqui e alguém precisa falar. Não, mentira, ela não é de São Paulo, não. O sotaque não é de São Paulo. Não tem nada a ver o sotaque dela com o que eu acabei de falar. Mas eu jurava que ela era paulista. A gente entra na faculdade com aquele brilho no olhar, né? Tipo assim, que acha que a gente vai poder resolver o mundo e tudo vai mudar. Mas aí a gente chega e percebe que a vida não é bem assim. E que por mais que a gente tenha professores muito bons, a coordenação é muito boa contigo, você é só mais um número pra eles. Eles não se importam de fato contigo. Eles se importam se você está pagando a faculdade ou não. Então você é mais um número pra eles.
Pra administração da faculdade, sim. Mas pra quem te ensina, não. Sabia? Fernanda, eu não sei como é que é a sua relação com seus professores, mas hoje em dia eu tenho professores que eu levo pro resto da vida que são amigos. Por exemplo, eu voltei agora pra minha cidade, onde eu me formei pra dar uma palestra pros calouros que chegaram na faculdade, de boas-vindas. A minha professora foi até lá, foi no camarim, a gente ficou conversando horrores, passando fofoca de tudo que acontece na faculdade, entendeu? Pra mim, ela virou uma amiga. A Ive, que é a minha professora de pneumo, ela virou uma pessoa assim que eu levo pro resto da vida. Mando mensagem pra ela e tal. Mas as professores, tem professores que realmente estão lá pra ensinar e pra te ter como um aprendiz, cara. Então, pro professor, você não é um número. Pode ficar tranquilo. Pelo menos pra muitos professores, você não é um número. Porque muito professor, por exemplo, o meu tio, ele é professor de medicina. Ele é neurocirurgião, divindade. Ele dá aula por puro prazer, para poder ensinar pros alunos tudo que ele sabe. Até porque ele poderia muito bem estar fazendo cirurgias no dia que ele leciona na semana, mas ele prefere dar aula porque ele tem prazer em dar aula. Difícil escutar isso, mas é a mais pura verdade. Segunda coisa que acho que nunca falaram. Sim, a gente tem professores muito bons. Porém, nem todo professor é aquele professor que consegue passar todo esse conhecimento para o aluno. Por mais que a gente fale isso para as pessoas, elas não escutam a gente. A minha cachorra deu um pulo aqui. Fernanda, você foi icônica nessa frase. Gente, ela falou aqui uma coisa tão certa, tão certa. Não quer dizer que esse professor, porque geralmente os nossos professores são médicos renomadíssimos, donos de hospitais e, sei lá, trataram o FHC, tratou a própria Dilma Rousseff, tratou o tendão de Aquiles. Foi ele que suturou o tendão de Aquiles do próprio Aquiles na Grécia. Eu ia falar Egito. Na Grécia. Mas aí você pensa, esse médico tem condições de ensinar? Ele fala grego, cara. Ele fala grego antigo, da antiguidade, da Galileia. Ele não sabe dar aula. Não quer dizer que o médico é bom, que ele seja um bom professor. Tem duas coisas aqui que estão aqui, ó. Aí quando os dois se juntam, é lindo. Mas tem muito professor de medicina que é muito ruim. Porque você vê que o cara é muito inteligente, mas o cara não consegue passar aquela informação pros alunos. Você vê que o cara, se chegar uma parada bizarra, ele vai tratar. Mas se chegar aqui um aluno com uma dúvida, ele não vai suprir. Gente, eu não gosto de falar disso, senão eu vou falar de professores que eu já tive, né? Mas eu tenho professores, gente, que eu falava assim, meu senhor, vamos aposentar, vamos pra Miami, vamos alugar uma casa na Flórida. Você não tá tendo mais condições. Você mesmo tá com cara de que tá querendo estar lá, entendeu? Você nem tá com cara de que tá querendo ficar aqui. Tem professores assim, sim. Até porque o cara que é um médico foda, ele não foi treinado pra ser professor. Ele foi treinado pra ser um médico foda. Aí é diferente. Tem muitos médicos fodas que são bons professores, mas não estão ali, não é correlacionado. A faculdade vai te dar o mínimo. O que é o mínimo que eu tô querendo dizer? Ela vai te dar o mínimo de aulas, o mínimo de práticas, e se você não for atrás de querer mais ou fazer mais, você vai ficar pra trás. Tem isso também, sabia? Mas se bem que se a sua faculdade tiver um estágio bom, um internato bom, não. A minha faculdade, graças a Deus, ele teve um internato muito bom, porque a gente tinha um hospital escola e maternidade escola. Então a maternidade e o hospital eram da faculdade, então todos os médicos que trabalhavam lá eram os nossos professores. Então se você quisesse acompanhar, botar o jaleco e entrar no hospital e querer entrar num consultório, você podia. Você podia entrar no bloco cirúrgico pra acompanhar uma cirurgia, por exemplo. Você podia. Qualquer coisa você podia naquele hospital. Parecia que a gente que era os ratinhos assim, entrando na sala, podia fazer o que você quiser lá dentro. E era lindo isso, né? É lindo você poder ter essa liberdade, ainda mais que os professores davam pra gente essa liberdade incrível com eles. A gente teve um internato pelo menos muito bom nesse sentido. Isso prejudica muito no seu currículo, porque eles estão nem aí pro seu currículo. Eles não vão te ensinar a fazer um currículo decente pra residência. Parte 2. É, isso é verdade. A faculdade não te ensina a fazer currículo, não te ensina. Eles não estão nem aí. Eles deixam lá à disposição a monitoria, eles deixam lá à disposição os projetos de extensão, mas eles não vão te falar que você precisa de fazer isso pra ganhar ponto pra residência. A vida te ensina. A vida te ensina. Foda que às vezes ela ensina só lá no último período. E aí não dá mais tempo. Gente, verdade sobre e uma esse garoto magro aqui? E esse menino garoto magro aqui? Não, gente, olha isso. Sou eu, tá? Sou eu. Um vídeo de 2020, cara, 2020. 150 mil curtidas. Que engajamento, hein, gata? Tadinha de hoje em dia, tô brincando. Olha, isso aí sou eu, gente. Na época de 2020, eu tava na faculdade aqui. 27 de agosto de 2020. Nossa, isso aí é o terceiro mês que eu produzia conteúdo pra internet. Eu ainda colocava hashtag for you.
Tadinha, achando que isso ia viralizar alguma coisa. E eu já falava sobre esse assunto, né? Chocante. Vamos ver das perspectivas de um aluno de medicina há 5 anos atrás do que eu falava. Verdade sobre uma faculdade de medicina. Eu só consigo imaginar... Gente, olha essa cara fininha. Gente, tô muito gordo. Ai, eu não quero mais ver esse vídeo. Ai, produção, não quero mais ver esse vídeo. Não, vamos sim. Hoje eu não vou falar dos Estados Unidos. Para os que não sabem, eu vou ser médico. Por incrível que isso pareça. Nossa, ele entrou na faculdade de medicina, deve ser tão inteligente. E eu tenho as minhas dúvidas. Tadinho, ele não sabia falar com a câmera ainda. Eu ainda tinha dificuldades pra falar com a câmera, tá, gente? Eu entendo, mas isso é verdade. Tem gente na minha sala que eu tenho pavor. Se eu entrar no hospital e ver que é a pessoa, eu saio correndo na mesma hora. Se alguém me liga e falar assim, aqui eu tô no hospital com o seu colega X, eu vou falar assim, corre, foge, pede um Uber e sai. Tem gente que passa a faculdade inteira colando, gente. Toda sala, gente, toda faculdade, todo curso tem o fora da curva. Aquela pessoa que você pensa, como? Nossa, você faz medicina, menino, você deve adorar ver sangue. Primeiro, se a pessoa gosta de ver sangue, ela não é médica, ela é psicopata. Ela é doente, ela tem algum problema psiquiátrico. A pessoa pode não ter nojo de sangue, mas não é sinônimo de quem faz medicina. Isso é verdade, gente. A galera fala assim, ah, você faz medicina? Nossa, então você não tem nojo de nada, né? Tenho. Da sua cara, ridículo. Tô brincando. Mas temos. No caso, sangue, né? Todo mundo gosta de ver sangue na medicina. Quem gosta de ver sangue vai fazer cirurgia. Tem muita gente que quer fazer clínica. Vou te contar que é 1/10 da sala que quer cirurgia. 1/10. Porque gosta de ver aquela prauletada lá. Eu não gosto, gente. Eu tenho pânico de cirurgia. Pânico. Ainda mais tem que ficar em pé, eu tenho varize, começa a doer a sola do pé, entendeu? A minha anca é larga, eu bato no foco da cirurgia, na luz. Aí bate a minha cabeça, eu viro eu jogo a instrumentadora no chão, aí cai bisturi, uma senhora cai no chão. É uma confusão, tá? Uma confusão. Tem muita gente que quer clínica, tem muita gente que quer radiologia. Marcelo mesmo quer radiologia. Marcelo, procedimento, ele odiava fazer sutura. Chegava uma sutura, era o outro aluno que fazia. Marcelo nunca fez, acho que o Marcelo fez 2 suturas na vida dele. Porque você pode muito bem passar uma faculdade, você não tem que fazer a sutura, você passa para o aluno da frente, do lado, deixa o outro fazer a sutura. Você não precisa, vai que você vai ser psiquiatra, porque o sonho dele era ser psiquiatra. Até ele começar a dar plantão, que aí ele quer rádio agora. Que aí você vê que ele adora a gente. Realmente, quem não tem nojo vai ser cirurgião. Mas tem muito médico e estudante que desmaia vendo sangue. Eu mesmo não sou muito fã. Você faz medicina, menino? Aqui, deixa eu te mostrar minha receita. Você quer deixar um estudante em pânico, é você fazer isso. Ele dá um branco na hora. Ele até esquece que faz medicina. Você não lembra nem o que é um fêmur. E o pior é que depois que forma, gente, você aprende tudo, né? Mas é verdade, o pessoal acha que a gente quer estar na medicina, a gente é médico já e fica mandando um monte de pergunta, né? Foda, não pergunta o menino da sua família que é médico, não faz medicina não, coitado. O garoto até é inteligente, mas quando você fizer a pergunta na frente de todo mundo na mesa de jantar, ele vai dar um branco. Então não pergunta, não pede nada, tá? Depois disso, de ver o quanto que eu emagreci, o quanto que eu engordei nesse vídeo, eu vou parar de falar sobre medicina, tá? Porque eu fiquei muito triste com esse vídeo. Esses cachos aí que estão feios, tá? Esses cachos aí desse cabelo aí, que não tá vendo uma selagem há mais de 6 meses. Esse rosto muito fino. Não, preciso emagrecer, gente. Fazer uma atividade física, cara, um cardio. Sem condições, sem condições. Será que aquela menina tem tempo pra fazer um cardio? Tá aí, gente. A palavra do dia é cardio. Aí você se inscreve no canal e coloca cardio aqui embaixo nos comentários pra eu saber que você chegou até o fim desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Quer dizer, ao contrário, né? Até o próximo vídeo, um beijo.